Olá, garrinhas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, a mini aula de hoje é sobre fenômenos climáticos, tá? Lembrando que estou fazendo mini aulas sobre os conteúdos que mais caem na prova do Enem. E a aula de hoje vai ser sobre esse tema, né? Porque é um tema super atual, pode cair na prova do Enem. Eu espero que vocês gostem e é isso, bora lá! Primeiro vamos falar sobre o El Niño e a Laninha. Muita gente tem dúvidas sobre o que é, né? O que são esses eventos. Eles são caracterizados pelo aquecimento e também pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Com isso, com esse resfriamento e com o aquecimento, basicamente o El Niño refere-se ao aquecimento das águas do Oceano Pacífico e a Laninha se refere ao resfriamento dessas águas. Como isso vai interferir no clima em escala global? Interfere de forma cíclica, altera os regimes de seca e também os regimes de chuva, porque altera os fatores climáticos, como as massas de ar. No caso da El Niño, aqui no Brasil, a gente tem um aquecimento do norte e um resfriamento, chuvas intensas aí no sul, enquanto que a Laninha a gente tem um aquecimento maior, no sul e chuvas intensas na região do norte. Falando agora sobre ciclones e tornados, muita gente tem essa dúvida sobre a diferença entre ciclone, tornado, furacão. Basicamente, o ciclone e furacão é a mesma coisa, só que o furacão ele é mais intenso. O ciclone e os furacões acontecem sobre o oceano, então acontece a formação de tubos de ventos que se deslocam de forma circular sobre o oceano. Já os tornados são tubos de ventos, normalmente que acontece na zona terrestre, né, no continente. Aqui a gente tem esses eventos, ambos eles são perigosos, né, podem causar graves prejuízos às estruturas trópicas e também pode levar a perdas humanas, né, perdas de vidas humanas. É bem perigoso, né, especialmente furacões, porque eles têm uma velocidade muito intensa e isso pode causar vários danos para a sociedade. Falando agora sobre a inversão térmica. A inversão térmica ela é natural, ela acontece por fatores condicionantes antrópicos. O que é isso? Tem interferência humana. A gente tem aqui basicamente na inversão térmica o aprisionamento do ar frio próximo da superfície. O que é o normal? O ar quente perto da superfície e por cima ter o ar frio e por cima, na medida que aumenta a altitude, o ar fica mais frio. E esse é o normal. Na inversão térmica, o ar frio fica na superfície, fica aprisionado. Com isso, o ar quente não consegue ter aquele ciclo natural, né, do ar quente subir, que é o ciclo natural. Então, a gente tem essa inversão. Então, a gente tem um aprisionamento do ar frio próximo da superfície, sobreposto por uma camada de ar quente. Tá? Esse evento ele é muito comum durante o inverno, tá? E gera uma concentração de poluentes. Como a gente não tem um ciclo normal do ar, a gente vai ter o aprisionamento de gases poluentes, como CO2, né, gases de efeito estufa. Então, isso acaba piorando a situação. Muitas pessoas acabam sofrendo com isso, porque não conseguem se adaptar a isso, que realmente não tem como, né? Porque esses poluentes fazem muito mal para a saúde humana. Então, a inversão térmica é algo que é natural, acontece realmente no inverno, só que ele é potencializado por causa dos gases poluentes, né? Os gases poluentes que causam todo o problema, né? O ar frio fica aprisionado, basicamente é isso. Não é nem pode vir desse jeito, pode apresentar para você
um diagrama mais ou menos desse jeito aqui, uma imagem parecida com essa, e você tem que assinar nas alternativas ali, relacionando sobre o que é esse fenômeno, se é uma inversão térmica, se é, enfim, algum outro problema, algum fenômeno climático. Fenômenos climáticos cai bastante na prova do Enem. Aí, falando, né, sobre CO2, a gente vai continuar falando sobre o efeito estufa, que também é um fenômeno climático super atual, super importante de ser estudado, porque o efeito estufa ele é natural, só que a gente tem a potencialização desse efeito estufa, que a gente tem o aprisionamento aqui do CO2. E o que acontece? A gente tem a ação humana, libera muitos gases de CO2 para a atmosfera por causa de automóveis, indústrias, né? E a gente tem uma manutenção do calor do planeta, porque esse CO2 fica acumulado, a radiação solar que chega na Terra, ela fica um pouco aprisionada aqui. Esse efeito estufa ele é importante. Quando a questão vier falando, o aumento de CO2 na atmosfera potencializa o efeito estufa. O efeito estufa ele é maléfico para os seres humanos. Não, o efeito estufa não é maléfico. O efeito estufa ele é importante porque ele mantém o planeta aquecido. O problema é o aquecimento global por causa da intensificação do efeito estufa, porque a gente tem um excesso de CO2 na atmosfera, a radiação solar chega e ela tem dificuldade de voltar, ou seja, a Terra está aquecida além do normal. Então isso é muito ruim, porque acaba interferindo no clima do planeta, interferindo no clima, né, em geral, na questão de chuva, nas secas, tá? A causa do aumento da poluição e outras ações humanas, né, quer dizer, por causa do aumento da poluição e de outras ações humanas, esse fenômeno tem gerado um aumento da temperatura terrestre. Inclusive, na última década, teve um aumento de 1 grau Celsius. Isso é extremamente importante, pode vir falando na prova do Enem, porque esse aumento de temperatura pode causar, né, a extinção de certas espécies, causa o descongelamento das geleiras, aumentando o nível do mar, e com isso a gente tem um aumento de desastres naturais. Como eu já falei aqui anteriormente sobre os ciclones e tornados, eles estão relacionados com esse aumento da temperatura. Na medida que aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento global, a gente tem esses problemas climáticos, né, como tornados, furacões, ciclones, tudo isso potencializado, né, por causa desses problemas. Então é isso, gente. É basicamente isso que eu queria falar com vocês. Esses são os principais fenômenos climáticos que podem vir a cair na prova do Enem. Vou continuar gravando vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já falei, vocês precisam fazer questões. Não adianta nada eu passar aqui o conteúdo se vocês não fizerem questões. A prova do Enem ela é muito cansativa. As alternativas às vezes ficam confusas, então vocês precisam revisar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula e é isso.